A palavra de Deus, ela fala da cruz da redenção. Nessa cruz, a cruz que estava no meio, a cruz do Senhor Jesus Cristo. Ele foi crucificado, ele sofreu e morreu para pagar o preço pelos nossos pecados. Lá em 1 Pedro 1, 18 e 20, Pedro expressando o que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz, porque quando ele estava morrendo naquela cruz central, ele estava pagando o preço pela nossa redenção. Ele estava pagando o preço para nos resgatar das maneiras vãs de viver, nos resgatar da escravidão. Como o profeta Isaías diz que todos nós andávamos desgarrados pelo caminho. Os seres humanos andavam no caminho dos seus pensamentos, no caminho dos seus corações. E a palavra de Deus diz em Provérbios 14, 12, que há caminho para o homem que parece direito, mas o final são caminhos de morte. Então o profeta Isaías diz: cada um andava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Mas Deus fez cair sobre o Senhor Jesus a iniquidade de todos nós. E assim, ele estava pagando o preço pela nossa salvação, pela nossa redenção. E Pedro disse que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, não fomos resgatados do pecado, da escravidão do pecado, com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, como pedras preciosas. Nós fomos resgatados pelo sangue limpo e puro do Senhor Jesus Cristo, vestido naquela cruz do Calvário. Essa palavra resgatado significa que Ele pagou o resgate necessário para nos levar à presença de Deus. Ele pagou o resgate que Deus exigia, o resgate justo para salvar a humanidade. Que era necessário Ele morrer naquela cruz para nos levar até Deus. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E naquela cruz central, onde o Senhor estava sendo crucificado, a palavra de Deus diz ali: Deus abriu um novo e vivo caminho para Deus. Aleluia. Até aquele momento não havia caminho certo para Deus, não havia caminho que levasse à presença de Deus. Mas quando o Senhor Jesus estava morrendo naquela cruz, a Bíblia Sagrada diz que lá no templo de Jerusalém havia um véu que separava o santo lugar dos santos dos santos. O santo dos santos que representaria a presença de Deus, onde estava a Arca da Aliança, onde estava a Tábua dos 10 Mandamentos. E diz a Bíblia Sagrada que quando o Senhor estava morrendo naquela cruz, o véu do templo se rasgou do alto a baixo, dando acesso para todos que quiserem entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, por meio do sacrifício redentor do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia foi aberto o caminho, e esse caminho da salvação continua aberto hoje, porque a palavra de Deus diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. O inimigo, ele tentou fechar esse caminho, mas ele não consegue fechar esse caminho, porque foi Deus que abriu por meio do Senhor Jesus Cristo. A cruz da redenção representa o amor de Deus pela humanidade. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele foi morrer naquela cruz, Ele se entregou voluntariamente. A Bíblia Sagrada diz que quando Ele estava diante de Pilatos, Ele estava preso, Ele tinha sido rejeitado pelas pessoas, Ele tinha
sido humilhado, ele apanhou dos soldados. E Pilatos olhou para o Senhor Jesus Cristo e disse: tu sabes que eu tenho poder para te soltar e para te levar para a cruz. Aí o Senhor olhou para Pilatos e disse: nenhum poder tu teria sobre mim se não tivesse sido te dado do alto. Porque Deus estava cumprindo em Jesus Cristo a nossa redenção. A cruz da redenção representa o amor sacrificial de Deus. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. O seu sacrifício, meus irmãos e amigos, trouxe perdão. O seu sacrifício naquela cruz trouxe a vida eterna para aqueles que creem no seu santo nome. Aleluia. João, ele fala que quando ele estava morrendo na cruz, os soldados entregaram para ele vinagre. Quando ele disse: eu tenho sede, os soldados colocaram em uma esponja vinagre para ele beber. Ele provou o vinagre e disse: está consumado. A consumação da obra redentora de Deus havia sido consumada no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Satanás, ele não queria que o Senhor Jesus Cristo fosse à cruz. Ele não queria que o Senhor morresse naquela cruz, porque morrendo naquela cruz, ele estaria consumando a obra da redenção. Era necessário ele morrer naquela cruz para levar os meus pecados, levar os seus pecados. E com a morte dele foi completa a obra da redenção, pagando o preço pelo nosso pecado. E a obra completa está na declaração do Senhor Jesus Cristo: está consumado. Marca a vitória sobre o pecado e marca a vitória sobre a morte, porque o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Quando ele estava naquela cruz, quando ele falou: está consumado, estava pago. O meu pecado, o seu pecado estava pago. A dívida que era tão grande, a minha dívida era tão grande, a sua dívida era tão grande diante de Deus, que eu e você não poderíamos pagar. A Bíblia diz que nem o tesouro do mundo todo pode comprar uma alma para Deus, pode pagar o preço de uma alma, mas o sangue de Jesus Cristo, ele pagou o preço de todos aqueles que creem no seu santo nome. Ele morreu para toda a humanidade ter a oportunidade de ter o perdão dos pecados. Ele morreu por toda a humanidade ter a oportunidade de ter a vida eterna. Aleluia. E quando ele ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que ele se assentou à direita do Pai. Ele ascendeu ao céu, ele subiu ao céu, ele ressuscitou com o seu corpo que ele morreu. Só que o corpo dele estava um corpo glorificado, mas o corpo dele ainda não tinha sido glorificado junto com o corpo do Pai, junto com a glória do Pai. A Bíblia diz que quando ele voltou para o céu, ele recebeu toda a glória que ele tinha junto do Pai antes da fundação do mundo. Aleluia. Uma palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Hoje ele está à direita do Pai, com a mesma glória que o Pai tem. Ele tem essa glória à direita do Pai. Ele foi glorificado. E diz a Bíblia Sagrada que ele vai reinar para sempre, e um dia ele vai destruir, ele vai aniquilar o último inimigo da humanidade. O último inimigo da humanidade é a morte. E quando o Senhor Jesus Cristo vier em glória, quando ele vier arrebatar a sua igreja, ele vai ressuscitar os mortos que morreram crendo nele, e assim a morte será vencida pelo Senhor Jesus Cristo.
do juízo final, Ele vai ressuscitar todas as pessoas de todas as gerações para o juízo final. E diz a Bíblia que naquele dia a morte vai ser lançada no lago de fogo e a morte vai ser aniquilada para sempre pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Ele tem poder para sujeitar debaixo dos seus pés todas as coisas. Aleluia! Ele tem poder para fazer que aquela pessoa que está morta, que está sepultada, um dia ressuscite com corpo de glória, porque o Senhor Jesus Cristo disse que assim como o Pai tem vida nele, o Filho também tem vida. E a Bíblia diz que o Pai, Ele deu o mandamento para o Senhor, dar vida a todas as almas que crescem no seu santo nome. Aleluia. A cruz central é a cruz da redenção.